Olá, tudo bom? Estamos aqui hoje com as ilustres presenças dos nossos colegas dentista, ortodontista, Dr. Rodrigo Martins e Dr. Francivaldo Osterno. Seja bem-vindo, doutor, a nosso podcast da BCD. Vamos fazer hoje um bate-papo aqui exclusivamente sobre ortodontia, com esses nomes aqui, e no qual me incluo também como ortodontista, colega deles também, aqui para a gente fazer um bate-papo aqui bem legal sobre ortodontia. Seja bem-vindo, doutor Rodrigo, doutor Francivaldo. Muito obrigado. Obrigado. Estava muito ansioso pelo convite, né? Fico muito feliz que esse dia tenha chegado e estar na presença aqui de ilustres colegas é sempre muito prazeroso. Então, já que você está com prazer aqui, vamos falar um pouco de ortodontia, mas antes disso, vamos falar um pouco de odontologia. Por que odontologia na sua vida, professor Francivaldo? Olha só, a questão da odontologia, eu na minha trajetória, na verdade, né, eu fui direcionado a seguir por esse ramo da saúde, né, área da saúde. Eu passei no vestibular na época, tinha 17 para 18 anos, então assim, não tinha assim uma linha específica. Aconteceu de passar no vestibular para odontologia, né, assim como passei para outros cursos, e com o tempo eu acabei gostando, né, e me apaixonando por essa área, por essa profissão. Eu acredito que, de certa forma, às vezes o casamento arranjado é melhor do ele que é o melhor do que... quando ele flui bem com amor, né? É verdade, é verdade. Tá. Mas, e a horta? Por que horta? Nasceu horta? A ortodontia é um caso até interessante. Assim que eu me formei, eu terminei o curso de odontologia, eu decidi experimentar tanto o trabalho no serviço público quanto no particular, né? Para entender mais ou menos como é que funciona cada um desses perfis, né? E no consultório particular eu vi que o que realmente trazia paciente era, no caso, a ortodontia, né? Que no caso chamava paciente para dentro do consultório. Então eu comecei a ver ali como uma oportunidade, né, de montar uma clientela, e também comecei a estudar um pouco a respeito, porque é uma realidade. Na graduação a gente não vê muito sobre implantodontia, não vê muito sobre ortodontia, né? E a gente tem que descobrir esse mundo por conta própria. Por conta própria, né? Então eu acabei me enveredando e não me arrependo. Aí você fez especialização e mestrado em ortodontia, né? Isso. Comecei no curso de especialização. Ainda no curso de especialização, eu comecei a trabalhar com a parte de confecção de aparelhos, comecei a dar aula no curso de técnico em prótese, né? E cada vez mais envolvido, né, principalmente na parte da docência, eu senti a necessidade de fazer o mestrado, né? Então, em 2015, eu iniciei o curso de mestrado e hoje eu faço parte do corpo docente da BCD. E o doutor Rodrigo Martins, aí você já trilhou antes pelo implante, né? Depois foi para a horta, né? Também para o mestrado também, ortodontia. Primeiro, agradecer a oportunidade, Sérgio. Prazer estar aqui conversando com vocês, participando desse podcast, que trata sobre diversos assuntos aqui da odontologia. Voltando um pouquinho à pergunta do porquê do odonto, eu gosto de dizer que minha mãe comenta que desde criança eu já falava que queria ser dentista quando tivesse maior, quando fosse adulto. E realmente terminei enveredando para a parte da odontologia. Entrei pensando que ia fazer prótese. No meio do curso, caí para a área de cirurgia. Gostei muito da cirurgia. E quando terminei, fui fazer especialização em periodontia. Então, eu tenho um curso de periodontia na especialização. Não estava lembrado dessa aí, não. Depois parti para implantodontia, né? Me afastei um pouco da odontologia por conta da política. Tive aí 10 anos envolvido diretamente com mandatos. E quando retornei, fiquei um pouco ocioso. Sou funcionário aqui da Prefeitura de Teresina. Tive a oportunidade de estar lá na gerência de saúde bucal. E um belo dia, um dos responsáveis, o professor Francivaldo, foi o doutor Sérgio, que eu cheguei lá na BCD para bater um papo com ele a respeito do curso de ortodontia. E já saí de lá matriculado nesse curso de ortodontia. Fiz a especialização lá. Logo, finalizando a especialização, tive a oportunidade de fazer o mestrado também em ortodontia. E hoje compõe essa equipe com muito orgulho, a equipe da ABCD que trata da ortodontia, né? E realmente uma área muito interessante, diferente do implante, diferente da pério, que
você avalia aquela condição e diz se o paciente tem ou não, e se dá para colocar um implante ou não. A ortodontia você termina tendo vários caminhos, você tem aí uma possibilidade bem grande para planejar os seus casos. E eu acho que foi isso que me puxou para a ortodontia. Inúmeras possibilidades que você tem de tratar aquele mesmo caso. E a ortodontia é muito bonito, né? Então, para você, ambos vocês, e também aconteceu comigo, né? Para mim, a ortodontia foi um pouco diferente. Na faculdade, eu já decidi, eu digo, eu vou fazer orto, né? A orto eu fiquei apaixonado mesmo, desde a faculdade, acho que por conta própria, né? Não, porque a gente vê muito pouco, né? O conhecimento de orto, né? Mas eu sempre botei isso na minha cabeça, que ia ser ortodontista, né? E ainda bem que eu segui a área correta, me apaixonei por orto, entendeu? E até hoje. Mas aí você que fez pério também, pério é bom porque ajuda, né? Tanto na ortodontia como também no implante também, né? A pério é uma base muito boa. Eu acredito que a periodontia é uma das disciplinas da faculdade, uma das disciplinas que o aluno tem que dar uma boa atenção, apesar de ser um pouco teórica, às vezes um pouco cansativa, quando você está ali removendo, condicionando, né? o meio do paciente, brigando com o paciente para que ele tenha realmente um maior cuidado. Mas realmente é uma base muito importante, é um fundamento não só para a orto, mas eu digo que para toda a odontologia. E hoje que é bem desprezado hoje para a maioria dos profissionais, principalmente dos alunos hoje, eles não querem mais aprender a pério, né? Acha justamente isso, que é muito teórica, pouca prática, aí não se empolga com a especialidade porque a especialidade não dá dinheiro, né? Mas periodontia é a base de todas as especialidades da odontologia, a gente pode esquecer disso. Apesar né? de nós termos aqui alguns periodontistas bem de vida, né? Bem de vida. Mas realmente é uma área que é de fundamental importância. Acredito que precisa ser valorizada, até porque é impossível fazer qualquer outro tratamento do paciente se ele não tiver com a saúde periodontal em dia. Mas hoje esse cenário ele já vem mudando bastante, né? A cirurgia periodontal, ela tá bem relacionada aí à questão da estética, a estética vermelha relacionada à estética branca. Sim. Né? E até mesmo, puxando aqui um pouquinho a sardinha para a área da implantodontia, né? A questão de enxerto, né? Para ganho de volume gengival, né? Tá cada vez mais em alta. Tanto que a gente observa cada vez mais cursos, né? Com cursos e assim, uma dinâmica bem maior para trabalhar aí nesse segmento, nessa área. Então, fazer aqui a pergunta aí do Dr. Francivaldo aí, já que está com o microfone aberto, né? Hoje, o que é que você considera o grande gargalo da ortodontia para um tratamento ortodôntico? Qual é a maior dificuldade hoje do recém-formado, recém-especialista em ortodontia e também até mesmo do aluno de ortodontia? O que é que você considera que seria o gargalo hoje da ortodontia? Certo. Na verdade, em relação ao direcionamento do aluno, desde quando ele inicia o curso, desde a primeira aula. Acho que todos os meus alunos eles sabem muito bem disso, né? Que eu procuro sempre focar em relação a estudar, a ler artigos, a procurar novos casos, né? Procurar ter um bom network, saber ter uma rede de apoio para tentar planejar da melhor forma possível o caso para o paciente. E não tem como fazer esse planejamento se não tiver conhecimento. É verdade. Então, basicamente isso. É isso, Rodrigo. Eu acho que o planejamento hoje é... O diagnóstico correto é o ponto crucial, do meu ponto de vista. Eu estou tendo essa oportunidade também de estar acompanhando alguns alunos, acompanhando aí o desenvolvimento de algumas turmas da especialização. A gente realmente vê que o principal ponto, a dificuldade maior, é um conhecimento para que você tenha ali o diagnóstico correto da patologia que está envolvida, das causas daquela maloclusão, para que possa se alcançar o planejamento correto. O telefone não para, né, Rodrigo? Não, impressionante, né? Acredito que assim, nós aqui da ABCD temos sempre essa disponibilidade de colocar os nossos telefones para os alunos discutirem os casos com a gente. Eu posso dizer isso porque eu fui aluno de vocês e discuti muito caso com vocês. E hoje eu tenho a oportunidade de discutir caso com os alunos. Os alunos ele têm um contato direto conosco. E realmente o ponto principal é o diagnóstico.
E toda vez a gente bate sempre no ponto, olha, é preciso você diagnosticar de maneira correta, porque senão, no final, o seu tratamento não vai alcançar o objetivo. É porque a gente colocou isso como uma diretriz, né, e um diferencial do nosso curso de especialização da BCD é justamente isso, né? A disponibilidade da equipe, né, de professores em atender e ajudar, auxiliar o aluno, né, desde quando ele já estiver apto a fazer seus planejamentos, seus tratamentos no seu consultório, como também depois da especialização, porque tem muito caso, né, que mesmo que você já tenha até uma certa experiência, sempre vai aparecer um caso ou outro no consultório que você, às vezes você tem uma dúvida em relação ao tratamento que você vai realizar. Então, a gente sempre teve essa disponibilidade de ficar em contato com o aluno permanente. Eu acho que isso aí é um grande diferencial do nosso curso. E eu concordo aí com o Dr. Rodrigo, né, que o diagnóstico e o planejamento e, por último, o tratamento é a base para o funcionamento do tratamento ideal em ortodontia, né? Claro que a gente tem que avaliar depois tudo, né, doutor Francivaldo? Aí a gente entra já aquela parte de uma força, principalmente, né? Porque eu gosto de dizer, dente não gosta de força. A única coisa que você não pode exceder em ortodontia é a força. Às vezes, quanto tempo de tratamento? O tempo de tratamento às vezes é o que menos importa. É você saber fazer a medição dessa força, né, doutor Francivaldo? O que é que você diz em relação à força ideal? Qual a força ideal para um dente, para um tratamento ortodôntico? Força ideal, força ótima, né? Ela varia de acordo com o comprimento de raiz, né? Com a qualidade de osso, tipo de osso, certo? Então, não tem como se definir ao certo o tipo de movimentação. A força para movimentar um dente é 25 gramas. Mas qual dente? Vai depender de qual dente. Qual dente? Comprimento de raiz. Lateral, um molar, né? Isso. Pra você ter ideia, tem tabelas. Hoje a gente encontra tabelas, né? Que vai mostrar que a força para você movimentar um molar, ela vai variar entre 175 e 180 gramas de força para uma intrusão de molar. E tem tabelas que mostram cerca de 350 gramas de força. Certo? Então, a variação é muito grande. É sempre optar pela força mais leve. O segredo é esse. Francivaldo e Sérgio, algo interessante quando a gente aborda sobre força é a quantidade de iatrogenias que a gente tem observado hoje. A quantidade de dentes com raízes reabsorvidas. Eu acredito que eu recentemente mandei um caso, uma radiografia de uma paciente, onde a raiz do incisivo central superior dela, do elemento número 11, a raiz estava menor do que a coroa, por conta do uso de força excessiva no aparelho ortodôntico. Então, é algo que precisa ser muito debatido, muito discutido, explicado para que o ortodontista, o aluno, saia realmente muito consciente da importância da força ideal. E como o doutor Francivaldo estava falando, né? A força ideal, ela não existe. A verdade é essa, né? Porque mesmo que você preconize, como você citou exemplo, né, de uma tabela que existe uma força ideal para um molar, mas vai depender desse molar, né? Sim. Aí a gente volta lá, como está a saúde periodontal desse paciente? Exatamente. Qual é a qualidade de osso? Aí vamos lá, qual o tamanho da raiz? Qual o tamanho dessa coroa? Né, doutor Rodrigo? O volume. Né? Eu ainda vou até mais além, né? O formato da raiz, a anatomia dessa raiz, né? Se você tiver, seja ele qual for o dente, uma raiz mais afinalada, mais pontiaguda, então é um dente que tem a probabilidade, a possibilidade de maior reabsorção. Então a gente tem que diminuir a força. Então, na verdade, para os nossos ouvintes aí, essa força ideal ela nunca vai existir. Você sempre vai ter que buscar, e como o professor Francivaldo falou, a gente sempre buscar a menor força. Sim. Né? Existe uma tabelinha pré-definida, como muitos querem que a receita gente de diga. Bolo. A receita de bolo. Receita de bolo. Professor, quanto que eu vou botar de força nesse dente? Exato. A mesma coisa, né? Professor, como é que a gente trata uma classe 1? Como é que trata uma classe 2? Não vai existir, né? Aí vai depender, o aluno hoje, às vezes, ele quer a facilidade e quer que a gente diga, como é que eu vou tratar uma classe 2? Depende. Qual é a classe 2? Classe 2.2, classe 2.1? Como é que está o osso desse paciente? Então, assim, essa receita de bolo, ela nunca vai existir.
Tá? Então, ortodontia, isso foi uma das coisas que me apaixonou em ortodontia. Para mim, a especialidade mais fácil que existe dentro da odontologia, a especialidade mais fácil. O problema da ortodontia que eu vejo é que é uma especialidade que você tem que pensar e raciocinar todo o paciente. Você não vai ter aquela receita de bolo, aqui a grosso modo, né, até falar aqui da especialidade do Dr. Rodrigo e o Dr. Francivaldo também, que é especialista também em implante. Se você pega a especialidade de implante, o que é que você observa principal? O osso do paciente. Altura e espessura. Altura e espessura. Tem altura e espessura, então o paciente está apto a botar implante. Então, regra básica do implante é essa, né? Claro que você tem que observar a saúde como um todo do paciente, tudo, mas de forma geral é isso, né? Então, assim, se torna mais fácil você pensar, né? Já na ortodontia, não. São vários fatores e todo paciente realmente vai ser um paciente. Isso é o que dificulta no planejamento, né, doutor Rodrigo? Além das técnicas que são empregadas. Né? Você pode tentar trabalhar com a técnica de straight wire, ou então outra técnica de Ricketts. Bem lembrado disso aí, né? Então é importante. E existem as limitações da técnica. De cada uma. Uma técnica é melhor do que a outra, né? Mas as indicações, propriamente, existem, né? O doutor Rodrigo chamou bem a atenção. Ele, olha, você hoje, o aluno diz assim, você vai fazer o quê? Você faz Ricketts ou straight wire? Depende qual a técnica você vai fazer, né? Você tem que saber se realmente aquela técnica tem como você aplicar às vezes, naquele paciente, né? Porque às vezes ela tem as suas limitações, as limitações de cada técnica, que você se torna mais difícil você trabalhar com ela. E às vezes até impossibilita você trabalhar devido a essas limitações de cada técnica, trabalhar com aquela técnica especificamente naquele paciente. Né? Mas é assim que a gente faz. E aqui na ABCD, nós abordamos as duas técnicas, aliás, 3, né? Que nós fazemos straight wire, fazemos Ricketts e fazemos também edgewise, dependendo do caso do paciente. Vamos esquecer do nosso alinhador invisível. Do nosso alinhador também. E da nossa em ortodontia lingual também. Que a imersão de ortodontia lingual, esquecer dos aparelhos ortopédicos, exatamente, né? Até depois passar aí para o Dr. Rodrigo, a gente falar um pouco de aparelhos ortopédicos aí, né? E também do nosso mini implante, né, doutor Francivaldo? O doutor Francivaldo também, que se dedicou aí também na ortodontia lingual, né? E de mini implantes também. Então é até bom, professor Oswaldo, bote aí vamos discutir aí, mostrar uns casos de mini implante aí pra gente, né? aí. De certa forma, trabalhar com mini implante, muita gente acha que é uma área mais relacionada à ortodontia, que é bem complicada, envolve algo cirúrgico. Muita gente corre para ortodontia porque tem medo de trabalhar com cirurgia. Né? Não, eu vou dizer que eu fui um. Eu vou logo dizer. Eu fui nunca fui fã muito de cirurgia, né? Mas para você trabalhar com mini implante, na verdade, um artifício que ajuda muito na clínica da ortodontia, principalmente, né? O professor Rodrigo até falou aí a respeito da implantodontia. Na implantodontia, a gente aprende o seguinte: fazer um tratamento regresso, né? Você vai avaliando o final, você procura fazer a parte inicial e desenvolver aquele tratamento, né? Na ortodontia é da mesma forma, certo? Na verdade, eu coloco até a ortodontia como um passo inicial para qualquer tratamento de reabilitação para paciente. É verdade. Não é verdade? E o que a gente pega às vezes muito isso, né? O paciente chega, e eu já peguei paciente, né, que foi encaminhado de um colega, um paciente já com a boca com 3 implantes. Aí querendo fazer a ortodontia. Então, muito assim, é muito complicado, né? O Francivaldo foi muito bem posicionado aí, o posicionamento dele, que nunca a pessoa deve esquecer que toda reabilitação tem que começar com a ortodontia. Toda reabilitação. E hoje, se bem que hoje a turma está fazendo ortodontia de lente de contatos, né? De laminados, né? E você está tratando apinhamento, tratando mordida cruzada, né? Tratando entre aspas, né? Porque nós sabemos o que é que qual é o resultado disso, mordida aberta. Mordida aberta, né? Eu recebi recentemente um caso. Mordida aberta, né? Abrindo novamente, né? Mas nós sabemos qual é o resultado, né? Nós sabemos qual é o resultado de você fazer um tratamento hoje. Um laminado, seja ele cerâmico ou laminado faceta em resina, você tratar a mordida cruzada, você tratar apinhamento, a mordida aberta, nós sabemos qual é o resultado. Quem é profissional, todo e qualquer dentista,
ele sabe qual é o resultado disso aí. Não vai dar certo. Verdade. Né? Sabendo que o prognóstico é péssimo, né? Verdade. Lembrando, né, Francivaldo, que o implante não vai ter nenhum tipo de movimentação. É o que vai limitar Então, o nosso limita tratamento bastante. ortodôntico. Como é que nós podemos fazer um tratamento ortodôntico se o Se implante, você tem né? um implante Se o implante foi em região anterior, praticamente que inviabiliza, Pronto, né? Acabou o tratamento. Acabou o né? tratamento. O caso que eu recebi foi justamente isso, né? Quando eu trabalhava em consultório, eu recebi um paciente com o implante no central. Olha aí. Aí querendo, foi indicado lá fazer o tratamento, o paciente tinha um overjet, queria tratar o overjet do paciente com implantes. Não tem como. No incisivo central, no 11, né? Aí disse, não tinha como isso aí. Inviabiliza. Aí ele disse, não, mas né? o dentista lá, o implantodontista, quem fez, ele disse que dava para tratar. Ele disse, não, pois então, volte lá para ele, então, já que ele faz, né? Que pode, né? Verdade. Né? Então, na verdade, é um procedimento super tranquilo. Hoje, na literatura, né, a gente não tem caso para quem trabalha com a instalação de mini implantes. A técnica manual, não estou falando da técnica mecanizada, tá, gente? Técnica manual. Caso onde há uma perfuração de raiz ao ponto do paciente ele perder um elemento, certo? Por conta de um toque de um mini implante na raiz, né? Então essa possibilidade não existe? Praticamente zero. Zero. Né? Até porque quando você vai fazer a instalação do mini implante, o mini implante, quando ele toca a raiz, você sente que a textura é diferente, certo? A anestesia... Não pega rosca também, Não né? pega rosca também, entendi, né? entendi. Então, a anestesia, a gente, quando a anestesia é só uma anestesia local. É só para esquemiar ali aquela área, né? Onde E vai depois, ter a onde vai ter a perfuração. perfuração, a gente não anestesia o dente, os dentes, no caso, os dentes vizinhos à instalação do mini implante, né? Então, depois dessa anestesia, a gente parte para perfuração da cortical. Né? O kit de mini implante hoje, né, independente de marca, ele vai vir uma chave hexagonal ou uma chave de inserção, um perfurador de cortical e uma chave manual, né? Uma peça de mão, que a gente chama. Né? E aqui eu trouxe um videozinho para mostrar para vocês. Esse paciente é seu ou da Não, especialização? aqui é da especialização, tá? Então, pessoal, isso é os cursos nossos lá, né? Os alunos, eles têm tanto a prática, aula teórica de mini implante, prática em manequim, né, como também, caso tenha necessidade, né, e sempre tem necessidade de trabalhar com mini implante, a gente também coloca os alunos para fazer esse caso a aí de instalação de mini mini implante aqui, implante. do nosso curso de especialização, né? Nós estamos com a turma para agosto, né? Já encerramos as matrículas desse semestre agora a próxima turma é a nossa turma 53. 53 para agosto, né? Então, com as matrículas abertas e mostrando os casos de mini implante que é realizado dentro da nossa especialização, não é, professor Francivaldo? O professor Francivaldo aí é o encarregado dessa parte de mini implante, né? Eu, como falei aqui, eu fugi da cirurgia, né? Então, apesar de eu trabalhar com mini implante, mas eu não gosto de fazer essa parte cirúrgica, viu? Aí o Francivaldo, né, que foi meu aluno, aí ele disse assim, professor, mas por que você não faz? Porque eu não gosto. Mas, professor, é tão fácil, mas eu não gosto. Não é questão de ser fácil ou ser difícil, né? Nesse dia eu estava lá, acredito que foi um aluno que estava fazendo essa instalação. Foi executado então por um professor aluno. Francivaldo, então o aluno ele tem aula teórica, depois tem a parte laboratorial, né, do mini implante, depois ele vai para a clínica. Então vai ter teoria, prática e clínica. De mini implante. Perfeito, então quando ele vai para a clínica... aí ele já põe em prática, né, aquele protocolo que ele aprendeu, na aula teórica e no laboratório, né? Então, após a perfuração da cortical, ele faz a captura do mini implante, é ensinada a forma correta de fazer a captura, porque tem que se atentar muito bem em relação a isso, né? Ter muito cuidado em relação à contaminação, né, na hora de fazer a instalação. Dá para notar até que o aluno ele está devidamente paramentado, né, com capote cirúrgico, né? E a instalação em si, né? O tempo inteiro o aluno ele é muito bem assistido, né? São dadas as coordenadas para ele, as dicas de como deve proceder na instalação do mini implante, assim como
Isso é o aluno realizando na clínica, Tudo né? isso é o aluno realizando. Aí vai ser a Certo. intrusão do molar, no caso, né? Aí, no caso, já foi colado até um botão, aí na oclusal, como é um dente que não tem antagonista, né, o intuito é fazer a intrusão desse molar justamente para uma reabilitação protética futura. Caso ele tinha instruído, né? Ele Tinha estava sem instruído. espaço protético, né? Exatamente, porque assim, existe uma gama muito grande, né, de aplicabilidade dos mini implantes na ortodontia. Eu trouxe até algumas fotografias aqui e vou até explicar um pouco a Não, respeito. facilita muito a venda Facilita. da gente. Mini Facilita implante, ó, quem bastante. faz ortodontia no dia a dia do seu consultório, que você começa a ter uma demanda de paciente mais alta, que começa a aparecer casos variados e diversos, né? Não tem como você fugir do mini implante hoje. Verdade, e outra coisa, é até um trabalhei, como diferencial. eu disse, no eu nunca portfólio. eu nunca fiz mini implante, mas eu sempre trabalhei com mini implante no consultório. Mas porque tem casos que não tem como você fugir do mini implante. Se você for fazer uma intrusão de molar, ó, no caso desse Nesse caso, específico não aí, tem como. qual é a outra mecânica? No fio, um espaço entre o canino e o molar muito grande, para você fazer no fio Mesialização de molar também. então- Paciente que não quer usar. elástico. Elástico. né? Olha, eu trouxe uma fotografia aqui para Então, você. pra então já o mini mostrar implante isso. é uma mão na roda para isso aí, né? Sim, Professor sim. Paulo? Então, aqui é a fotografia final pós-instalação do mini implante, né? Outro caso de intrusão, né? Também auxiliado por mini implante. Geralmente, para mecânica de intrusão, a gente instala um mini implante por palatino e um por vestibular, ou um por lingual e um por vestibular. Se exceder 4 elementos, a gente dobra a quantidade desses mini implantes, certo? E também quero frisar a questão de mais um artifício no portfólio do colega, né? Você trabalhar com mini implante não deixa de ser um diferencial, porque tem muita verdade. gente que não trabalha. É Tem muita gente que não trabalha, certo? E Então, o paciente termina ficando no consultório, né? Ao Fica. invés de você fazer como eu fazia, né? Enviar para um colega, né? Fazer o mini implante, né? Você já fica no consultório, né? é verdade, já teve casos de colegas eu conversando, caso de paciente, você vai reabilitar proteticamente, e aí como é que você faz? Não, eu mando tratar a endo e diminuo a coroa do paciente para poder... Para Poxa, que mas isso, né? Para que isso, né? Você desgastar o remanescente dentário do paciente, que às vezes o paciente pode precisar desse remanescente depois, Com né? certeza, e torna o dente até mais fragilizado. Mais né? fragilizado, né? Verdade. Então, no meu ponto de vista, uma das formas mais eficazes de fazer intrusão de um elemento ou de um grupo de elementos é trabalhar com mini implantes. Na verdade, Francivaldo, essa parte aí, isso era um procedimento que se fazia antigamente, né? Quando você não tinha esse acesso, não tinha um mini implante, a opção era o quê? Tratar canal Canal e diminuir, o né? tamanho do dente. Tamanho do né? dente. E o interessante também, o Francivaldo, que está mais na área, e está mais tempo também do que eu, pode dizer a popularização, entre aspas, do valor do mini implante. Antigamente, uma chave dessa, um kit de chaves dessa, era difícil até, era bem mais cara, difícil de encontrar. De média, você pega, vamos dizer, um kit Você básico hoje da Morelli, né? Tem duas opções. Duas opções. Certo? Você pode comprar o kit completo, que está a média de uns 450, 500 reais. Totalmente acessível, né? Mas se você ainda quiser economizar mais, eu acredito que com 180 reais dá para você comprar um perfurador de cortical, uma peça de mão e uma chave hexagonal. Só não vai vir um estojozinho, né? Só não vem o estojo. né? Então, quem for Patricinha, Mauricinho, quiser esterilizar bonitinho para esterilizar, aí gasta um pouquinho mais. Quem quer fazer apenas um kit para poder estar fazendo a prática clínica, né, no consultório, 180, 200 reais é o suficiente. Então, aqui no caso já é uma distalização, não é isso, professor Francisco? Exatamente. Nesse caso aqui é um caso de distalização, né, através de uma alça chamada sliding jig, né, ela tem um guia, que no caso é um seccional, que é um segmento de fio com um helicoide na mesial do canino, né, e esse caso é um caso específico para pacientes que não têm o suporte para o elástico classe 2 por conta de uma perda, né, de um elemento inferior. Também para agilizar o quem paciente, né? Quem não usa elástico, por exemplo. Paciente que não usa elástico, né, é uma boa opção de você optar para tentar agilizar o tratamento desse paciente. Aí é interessante, porque aí você já
tira do paciente aquele incômodo, desconforto do uso do elástico que às vezes ele não quer usar, né? Principalmente paciente adulto, E né? você Anderson? termina dependendo menos do paciente. Do paciente para ter o Porque resultado, é verdade. quem é ortodontista ou da área da ortodontia, acadêmico aí que já está usando um elástico de classe 2, por exemplo, sabe que às vezes o paciente chega dizendo que não quer usou, usar. e quando você bota lá, a mesma força que você força, prescreveu paciente não- com 30 dias anterior. Então, Ele tá, não, eu usei. e aqui Mas você não tá a vendo o gente resultado, depende né? menos, né? Verdade. Então, Verdade. E aqui é uma mecânica para mesialização e verticalização de molar, né? Onde esse aqui foi pro inferior, né? já inferior. É caso- mais difícil aí, inferior. Na verdade, você tem que ter um controle um pouco maior, né? A força, ela tem que ser uma força bem controlada, né? Tem que ajustar bem a questão da alça distal aí para evitar, por exemplo, a intrusão ou se o teu paciente sumir num caso como esse, né? Ele pode fazer um giro contrário. E aí ele está mesioangulado, ele pode, no caso, distoangular. Então tem que ser muito bem conversado com o paciente e você tem que saber avaliar também o perfil do paciente. Né? Se o paciente é um... o meu paciente ele não falta, ele está a cada 21 dias no consultório para uma consulta de manutenção, então no curso ele não falta. Né? Então você pode usar esse artifício, no caso, para agilizar a mesialização e a verticalização desse elemento. Esse caso é interessante. Hein? Tá? Mas eu estou dizendo, em relação ao mini implante, maxila e mandíbula, existe alguma dificuldade maior no outro, facilidade, contraindicação? Na verdade é o seguinte, a gente sempre foge de áreas nobres, né? A diferença dos mini implantes para maxila e mandíbula, né? Aí a gente vai voltar a falar um pouquinho em relação ao tipo de osso. Entendi. Mini implante para mandíbula, a gente opta por mini implantes menores, geralmente de 6 milímetros. Né? Um osso mais denso, mais compacto, então você tem um pouquinho mais de dificuldade na hora de fazer a inserção desse mini implante. Mais resistente. Né? E em relação à maxila, não. A gente já trabalha com mini implantes de 8, 10 milímetros. Né? Um pouco maior, dá uma estabilidade maior. Né? Tem exatamente. Maior de segurar a estabilidade. Isso. Também, e se perder o mini implante desse, sacar, ocorre isso de forma corriqueira? Não. Na verdade, a taxa de perda de mini implante, de certa forma, é raro. Né? Você seguindo o protocolo, elegendo o local Mas também correto, não tem problema, pode fazer não outro. tem problema. No caso, você vê que o mini implante ele já tem mobilidade, já teve Folgou, perda, né? folgou. No meu ponto de vista, eu aconselho fazer a remoção daquele mini implante e instalar um novo mini implante. Em outro local. Em outro local. Né? Até porque tem alguns, se você pegar os mini implantes, a caixinha do mini implante, o encarte, tem algumas marcas que dizem que você pode fazer a instalação até 1 ou 2 vezes do mesmo mini implante, mas o risco de fratura é tão barato, maior. É tão barato, o custo que não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Quebra uma pontinha. Já que quebra uma ponta. Esse tipo de economia que não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. É verdade. Eu concordo. É um risco maior, quer queira ou quer não. Você pega um mini implante desse, aí você coloca porque vai ter que ser autoclavado. Então já botou naquela temperatura, ele já mudou completamente a propriedade, né? Com certeza. Né? Mudou completamente a propriedade e mudou para pior, né? Que ela vai ficar, com certeza, vai ficar mais frágil, né? Sim, então é um risco que não compensa, né? Verdade. Pelo custo, né? Verdade. Então, basicamente isso. Outro risco é o risco de mucosite, né? Trauma na cabeça do mini implante. Né? E, em alguns casos, para quem trabalha de forma mecanizada, quem trabalha com motor, instalação de mini implante com motor, o risco de uma perfuração de raiz. Então, se aconselha mesmo manual. Eu aconselho a técnica manual. Manual, que é mais prático, mais seguro, principalmente para quem tem menos experiência. Exatamente. Aí fica a dica aí do professor Francivaldo. Se optar fazer mini implante, técnica manual, né, professor Francivaldo? Manual, aí os problemas são menores, né? São bem menores. Certo. Na verdade, você tem que desenvolver sua técnica, quer que você se aperfeiçoe mais, né? Então, você evolui para uma mecanizada e já é um pouco mais complicado, né, professor Francivaldo? É verdade. Tem mais algum? Não, basicamente isso em relação ao mini implante. São esses 3 pontos. O professor Rodrigo aí vai falar um pouco de ortopedia. Vamos aí falar com o professor de ortopedia. Na verdade, Sérgio, nós
ao longo do curso aqui de ortodontia, tanto que o meu curso aqui de graduação, quanto depois como professor, a gente viu a necessidade de abordar um pouco mais essa parte de aparelhos ortopédicos, né? Nem todo aluno tem a oportunidade de pegar algum paciente, né? Alguma criança. E talvez pela experiência, também pela oportunidade de dar aula no curso de odontopediatria, né? Terminou puxando, visgando para essa área dos aparelhos ortopédicos. E aqui eu juntei novamente com o Francivaldo, que além de ortodontista, é professor do curso técnico de prótese e de aparelhos ortopédicos, né? E a gente sempre trocou muita ideia contigo mesmo durante o curso, a gente sempre debateu muito. E realmente a gente viu uma necessidade no curso de graduação aqui de Teresina, nos cursos de especialização também, essa necessidade de aprimorar ou de aprofundar essa parte dos aparelhos ortopédicos. E cada dia que passa, pelo menos eu tenho observado isso no consultório, acredito que você, Francivaldo, e você, Sérgio, aqui na clínica de odontologia, tem observado aí a quantidade de crianças que têm aí sofrido com apinhamentos, sofrendo também aí com dentes mal posicionados, e às vezes dava uma certa angústia, porque dizia assim, vamos esperar mais um pouco, não vamos intervir agora. E, por vezes, você pegava um paciente que você já via que o perfil dele era um perfil que, se não tivesse nenhum tipo de intervenção, ele ia terminar indo para uma cirurgia ortognática, né? Um perfil bem crítico, bem complexo. Então, o que a gente quis foi realmente fazer isso. Buscar um pouco da ortopedia para estimular e gerenciar ou estimular o crescimento e desenvolvimento facial para onde a gente esperava. Na verdade, a ortodontia, quanto mais cedo, melhor. Na verdade, exatamente. Quanto mais cedo, melhor. Eu tenho Identificou o problema, maloclusão, você tem que, principalmente se for relacionado à mordida cruzada. Mordida cruzada. Eu tenho um paciente de 4 anos de idade em tratamento, né? Quer seja por apinhamento, excessiva indentição decídua. Né? Apinhamento, não sei se tem a ver com a quantidade de mastigação, com a densidade da mastigação, mas... A amamentação que esse paciente teve, né? Pode ter tido uma amamentação deficitária. Mas né? a gente tem observado cada dia mais no consultório uma falta de espaço. Eu gosto de dizer que é uma pandemia de falta de espaço que nós temos observado. E realmente a gente tem essas intervenções. Aí, às vezes a pessoa pergunta, doutor, mas com 4 anos, até porque uma mordida cruzada anterior, se você não tiver a intervenção precocemente, a maxila cresce primeiro do que a mandíbula. Então, vai ser um stop natural, vai travar e vai certamente prejudicar o desenvolvimento da maxila. Pode levar até para uma cirurgia ortognática essa criança, se ela não for tratada. E um paciente que se colocasse, né, na idade correta, né, não sofreria essa possibilidade de uma cirurgia ortognática. Não sofreria. A gente tem inúmeros casos. E dificulta também, né? Você falou da mordida cruzada anterior, mas a mordida cruzada posterior também da do mesmo mesma jeito, maneira. Né? Você sempre vai deixar o lado, né? No caso, se for unilateral, bilateral, os dois lados, o paciente vai ficar com palato trésico, né? Face assimétrica, né? Face assimétrica, você não consegue, né? a mastigação não consegue acontecer da maneira correta na mordida cruzada, então vai desenvolver mais de um lado da face do que do outro. Então, é uma série de... Eu gosto de brincar que a ortodontia, a ortopedia, não trata só de dente. A gente trata do indivíduo como um todo, porque é respiração, é deglutição, é fala, né? Envolve todo o sistema estomatognático, não é somente o dente, né? E aí eu trouxe alguns casos de aparelhos. Os tipos de aparelhos, né, mais usados. No nosso curso aqui, a gente trata tanto da parte de vista do fluxo convencional, mas também no fluxo digital, né? Então nós já estamos trabalhando aqui no curso da ABCD, tanto da odontopediatria, mas especificamente na ortodontia, esse fluxo digital, que é uma possibilidade para o aluno entrar nesse ramo que cada vez é mais presente. Na verdade, você acabou com a moldagem do paciente para aparelho. Né? Olha, eu confesso para você... Acabou, não existe mais a moldagem, hoje coisa do passado, né? Eu confesso para você aqui, para o Francivaldo, que a minha vida mudou, né? Dentro do consultório, quando eu consegui fazer o fluxo digital.
Vamos lá. Mas isso é importante, né, doutor Rodrigo? Se você, principalmente para você, vamos dizer, mudou sua vida, né? Mudou a vida. Porque como você, a ortopedia, né? A ortopedia e a ortodontia interceptativa, a maior parte você vai usar em crianças, né? Sim. Criança aí até 7, 10, 8 anos, né? É. Então, assim, é muito difícil você moldar isso dentro do paciente. Eu mesmo não moldava, né? Você O paciente imagina precisava, aí. eu mandava para a clínica de radiologia, né? Fazer a moldagem lá. Então, hoje, você trabalhar com escaneamento, né? Pedir e mandar fazer um modelo atrás do escaneamento, isso é fantástico. Não, você né? imagina aí, você tem uma criança de 5 anos de idade que no 4 consultório... anos, 4 anos. Vamos lá, de 5, vou nem Vamos botar lá. de 4, de 5, que dentro do consultório, quando ela já está adaptada, sem choro, sem briga, sem zanga, é um furacãozinho, gosta de mexer em tudo, por quê, o que é, como é. Aí você vai ter que fazer uma moldagem dela. Mas lembrando que para uma grade lingual, como está aqui na tela, eu preciso fazer uma moldagem de transferência. E antes da moldagem, eu tenho que selecionar a banda e instalar a banda no molazinho da criança. Imagina aí a dificuldade. E depois ainda vem com a moldagem, né? O tempo que você coloca uma banda de um lado, uma banda do outro, já Num tem paciente ali... de 5 anos. Já por tem mais ali que uma você dificuldade. Um paciente adulto, né? Tudo bem, você tem uma experiência e fala, vamos dizer, relativamente rápido. Logo em seguida, você vai manipular o alginato e vai levar lá para a boca do paciente. Então, assim, perdia-se uma hora e meia, dependendo do paciente, em relação a isso. Para fazer uma moldagem dessa. Como o professor Sérgio gosta de dizer, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Então, você terminava perdendo hora clínica, deixava de produzir. E a única coisa que você não consegue comprar é tempo. E nem volta atrás, né? Nem volta atrás, não tem mais nem volta atrás. Então, você tinha uma certa dificuldade. No fluxo digital, você pede o escaneamento, vem aí o modelo, é impresso, o laboratório ele já faz ali a trocalização, ó. Ele já bota redondo, já. Né? Ele já seleciona a banda, já manda o aparelho já completo. Eu gosto de dizer o que era 1h30, eu faço em 20 minutos. Olha aí. Então, você vê o tempo que você... E sem estresse. Sem estresse seu, né? Do profissional e sem estresse, principalmente do paciente. E vamos lá, Sérgio. A maioria dos pais dessas crianças de 5 anos, 6, 7 anos de hoje são adultos jovens que usaram aparelhos já foram traumatizados naquela época. Então, quando o pai chega e diz assim, vai ter que botar aquela massa na boca, e a gente diz, não tem. O cara fica assim, meu Deus, que maravilha, rapaz, que modernidade. Ainda vou... E é um diferencial. E é um diferencial, ainda vou chamar de atenção outro diferencial. É um dinheiro que você, vamos dizer, que você não era pago. Porque não. Quando você, vamos lá, o paciente chegou no seu consultório, você identificou que teria que colocar um aparelho ortopédico nele, ou preventivo. Aí você tinha que fazer uma moldagem de transferência dessa. Então você cobrava no orçamento, quer dizer, aquele seu trabalho de escolha de banda, moldagem do paciente já estava embutido naquele tratamento. Você fazia uma previsão na cabeça ali de quanto tempo ia gastar. Agora, se a criança desse mais trabalho para você, então, prejuízo e aí seu. hoje, resumindo, hoje você dá o mesmo orçamento e não tem esse trabalho e nem essa perda de tempo de 1 hora, né? Não tem. E sem estresse nem para você, nem para o paciente. E a minha experiência com o fluxo digital, eu converso muito com o Francivaldo em relação a isso. A minha experiência é fantástica. Parece que é uma luva. Encaixa perfeitamente bem. Então, a gente ganha bastante tempo. E aí é um caso de uma gradezinha lingual, um caso que essa paciente chegou lá para a gente com mordida aberta anterior, onde tinha um hábito de chupar dedo anteriormente, tirou o hábito, mas infelizmente a sequela ficou. E aí, por conta dessa mordida aberta, a língua se projetou, ela ficou com a língua projetada, e aí terminou ficando com essa mordida aberta anterior. E a gente convencionou que um caso como esse, depois de diagnosticado, feito a análise aí da documentação ortodôntica, tanto do ponto de vista das fotografias intraorais, mas também do ponto de vista das análises, das radiografias, dos modelos. Acho que tem até uma panorâmica demonstrando bem aí onde tem o espaço da língua ali, né? E também aí a parte da tela, né? Você observa aí a mordida aberta do paciente, bem aberta aí, né? Dificuldade até de fechar ali, de selar, né? O lábio, ó. O lábio entreaberto. E aí a gente
tem Ele fez aqui o escaneamento. Aqui foi que salvou sua vida. Olha, deixa eu lhe dizer, eu não tenho um scanner no consultório. Salvou sua vida, né? Nem tenho vontade de ter o scanner no consultório. Eu peço na minha documentação ortodôntica. Não recebo mais nenhum modelinho impresso, nada. Tá aqui, vem no sistema. Hoje você não tem mais, você não me precisa dá- ter arquivo, né? Você me dá o nome do paciente, eu vou ali no notebook, entro no sistema da clínica e vejo toda a documentação e mando para o laboratório fazer essa impressão e ele já me devolve o que A eu gente pedi. tem que saber aproveitar, né, professor Francivaldo, aí, aproveitar as coisas boas da tecnologia, da evolução, né? Verdade. Eu lembro que há 10 anos atrás eu chegava com 20 pastas debaixo do braço na sua sala pra gente planejar. Planejar os casos, né? Hoje você chega com computador, né? Computador, sabe? Computador, Basta abrir o Edgar. computador. Eu, a gente eu já lembro, consegue. tinha um consultório, no consultório tinha um quarto depósito, o depósito era documentação ortodôntica. É. Aí o paciente chegava e tinha o atendimento da agenda do dia. Aí a auxiliar pegava, montava todas as pastas, os modelos ali para atendimento do paciente, a gente tinha que ficar... Além da parte olhando- física, agora ainda tem a lei de proteção de dados, né? LGPD. Não, e ainda tem mais, né? Depois que eu deixei de atender, né? E eu fiquei com todas essas pastas aí, né? Eu ainda tive uma despesa absurda, né? Guardar Para por 10 fazer... anos. Ainda tive uma despesa absurda para descartar essas documentações do paciente, né? Sim. Então, e é uma burocracia aqui em Teresina, né? Em Teresina você tem que pegar uma liberação na prefeitura para recolhimento de lixo especial, porque ele tem que ser incinerado. Então, a burocracia danada. Hoje não existe mais isso, né? Você dá um clique, apaga o paciente, acabou, né? Já era. Não precisa nem apagar, né? Você vai Não, ficar já seu era, arquivo fica resto lá, da vida lá. arquivado. fica lá. Então aqui é a documentação. Uma documentação ortodôntica dessa, Sérgio, varia, eu acho que aqui em Teresina está variando em torno de R$220 reais e compensa, o paciente paga com gosto, não tem nenhuma dificuldade. Só você não ter o estresse do Demonstrando paciente, né? para ele que isso daqui é vantajoso, o paciente paga sem reclamar. Então é um caso Você, de você mordida falou é a aberta. documentação completa, né? Já, Sim, é sim, documentação sim. completa. Completa, com o escaneamento. Pois É a documentação completa. com Fotografias intra, extra, tele, radiografia com Panorâmica, análise panorâmica e o escaneamento. Então, Dos laudos, algo, né? Então, é algo que acontece. E assim, outros aparelhinhos, Francivaldo, que a gente sempre aborda muito, que tem aparecido bastante aí na clínica, são esses aparelhos disjuntores, né? As Você sabe que eu sou mordidas. fã, né? Do disjuntor. Desse aparelho- daí, então, ó. Desse daí, Meu então. disjuntor de Haas, eu sou fã, né? Para mim para espaço não existe um aparelho melhor. Aí verdade. cada um escolhe os seus, né? Cada um escolhe os seus amores, né? O Tem isso, né? técnico, o laboratório que eu trabalho me perguntou uma vez, Sérgio, engraçado. Ô, professor Rodrigo, por que você gosta tanto desse aparelho de Haas, pede tanto esse aparelho de Haas? Isso é porque eu aprendi com o professor Sérgio. Não, eu sou Realmente, o Eu sou resultado é fã desse fantástico. aparelho, porque eu lhe digo o seguinte, não, vamos botar um expansorzinho normal, tudo bem. Aí você já cai naquela, se o paciente não usar, o paciente perde, quebra. Então, aqui, disjuntor de Haas, você tem a certeza que vai dar certo, né? Os outros podem dar certo e dão certo? Não. Podem dar certo? Não, pode dar certo também. Esse aqui você tem a certeza. É verdade. Né? E aí você tem uma abertura bem maior, de você botar uma expansão normal. E aí você pergunta, sim, e o disjuntor, o Irax? Eu digo, tudo bem. A vantagem que eu vejo nesse é porque ele é muco dentro suportável, né? Diferente do Irax, né? É um aparelho bom também, é a questão, cada um escolhe seus amores. E esse aí, de expansão, esse é o meu predileto, né? Disjuntor de Haas. E a gente tem muito caso, né, de mordida cruzada, bilateral, às vezes total, Francivaldo. E hoje, viu, Nego, vendo aqui, ó, aqui tá até modificado, porque na época a gente tinha que, aqui porque no caso a mordida... Fluxo digital total, esse daí. Aqui a gente tinha que bandar 2 dentes, né? Era fazer o paciente raso fosse dentição modificado. mista, aí você tinha que bandar o molar, ainda mandava o pré, né? Lembrando que aí, O ó, borboleta. molazinho descido dos dois lados, e ele fez um braço aí extensor para os molares Pronto, e aqui, permanentes, né? no caso aqui, né, porque não era necessidade, podia até estender até o canino também, sem Sim. problema nenhum, né? Então, Sim. totalmente Uma dica modificado. aqui é o seguinte, é um aparelho que, como o professor Rodrigo falou, ele encaixa perfeitamente. Perfeitamente. Mas se você ainda quiser, tiver necessidade de dar um apoio, um suporte maior, na verdade, uma fixação maior para esse aparelho, você pode até fazer a colagem desses braços aí, nesses sim, elementos, com né? resina, Com resina. bem aqui fica uma lembrado, dica bem lembrado, aqui pros professor, colegas. bem lembrado aí. né?
Então, a gente às vezes esquece, né? Mas isso aí é um ponto importante, né? Então, esses braços aqui que você tem no caso do molar e no pré-molar, e se você for estender até o canino, né? Você pode botar um stopzinho e se fixar ele com resina. Né? Sim, eu gosto de dizer que para criança é obrigatório esse stop. É verdade, verdade. Para criança é obrigatório. Então tem esses disjuntores de raso, Francivaldo, tem aí alguns outros exemplos, né? Uma camara para usar com máscara, né? Aqui, no caso aí, além da mordida cruzada posterior, também tem um anterior e tem os disjuntores de Hillix, nesse caso borboleta aí que eu botei só para desse aparelho. Modificar. Esse já é o seu, né? Cada um tem seus amores, né? Cada um tem seus amores, né? E aí é importante falar, Francivaldo, fera nesse assunto aí da indicação do borboleta, né? Às vezes você tem uma atresia só na pré-maxila. Aí a importância da cefalometria, né? Tanto da teleradiografia da PA, lateral quanto da PA, da postura anterior, né? Então, a cefalometria frontal de Ricketts, né? No caso, é um diferencial. Aí a gente foca bastante, a gente trabalha bastante isso no curso de especialização. E vamos levar também, né, professor Rodrigo? Pois é, estamos aí com esse intuito de lançar um curso, né, Sérgio? Acredito que logo a BCD deve estar lançando de maneira oficial, né? Um curso de imersão em ortopedia facial dos nossos aparelhos ortopédicos em si. Então, realmente é algo muito interessante. E aqui eu trouxe um caso para mostrar de uma mordida cruzada, né? Pacientezinha chegou com essa mordida cruzada, onde a gente tem a indicação desses tipos de aparelho. Você pode verificar aí que está bem atrésica a mordida. Tem aí uma inversão da mordida, daquela relação tampa-caixa, quando você fala do superior com o inferior, né? Então, é um caso bem típico e bem comum de aparecer no consultório. E, às vezes, nós temos alguns colegas ortodontistas que, talvez pela pouca experiência, por pouca utilização de casa, às vezes se sente ainda inseguro com a utilização de aparelhos ortopédicos, como esse caso aí, né? Então, a gente termina estimulando e querendo passar a nossa experiência no sentido de fazer uma ortodontia interceptativa, preventiva nesse caso. Sim, sim. Aí a teleradiografia demonstrando e os modelos aí de escaneamento. Também vocês vão ver que aí os nossos casos são todos no modelo digital. Né? E aí, Sérgio, do jeito que você disse que tem uma paixão aí pelo RAS, eu terminei me encontrando um pouco aí nesses aparelhos de planas, né? Assim que eu terminei o curso aqui de ortodontia, apareceu muito... Minha esposa é odontopediatra, né? É coordenadora aqui do curso de odontopediatria aqui da BCD, a doutora Sâmia, e terminou aparecendo muito caso de apinhamento de pacientes dentição aí decídua, pacientes de dentição mista, e às vezes a gente ficava com a mão na cabeça o que fazer, esperar ainda erupcionar, e você vê às vezes que a relação está correta, ele tem apinhamento no arco superior e apinhamento no arco inferior, então tu não pode fazer só uma ativação do inferior, do superior. E aí fui buscar alguns cursos, estudar, e conheci esse aparelho de planos, um aparelho muito fantástico, onde ele promove aí uma expansão lenta, tanto da maxila quanto da mandíbula. Eu tenho pacientes de 4 anos de idade utilizando esses aparelhos aí de uma maneira muito sossegada, não tem dor, não causa desconforto para o paciente. Lógico que como qualquer outro aparelho, nos primeiros dias, atrapalha um pouquinho da fala, tem um pouquinho mais de salivação. Mas a criança se adapta perfeitamente. Super adaptável. A criança se adapta aos aparelhos, né? O protocolo é um protocolozinho de expansão lenta. O problema da criança é ela querer usar, né? É usar, né? Esse aparelho, impressionante, eu não tive até agora nenhuma rejeição. É um aparelho que não causa desconforto, a criança consegue falar, ele usa o máximo de tempo por dia, dorme com esse aparelho. Ele tem um pouquinho de altura, então ele desoclui um pouco os dentes, dá um certo conforto, então o paciente não reclama. Agora, é uma dica que eu gosto sempre de dar para os alunos, vou deixar aqui. Quando você é ortodontista, quando você for tratar ou fazer um planejamento de um aparelho ortopédico, você não tem que fazer a venda, entre aspas, com manutenção.
Você tem que vender o aparelho, ou melhor dizendo, o tratamento completo. Se for de 10 meses, você tem que vender o tratamento de 10 meses, se for de 1 ano por 1 ano, porque você termina passando da obrigação do uso para o paciente e para os pais do paciente. Então, você divide com ele a responsabilidade e a necessidade também de que ele use esse aparelho. Né? Ele pode ser simples, que fica separado, ou então ele pode ser composto, onde a parte superior ela tem um encaixe, tipo macho e fêmea do parece aí inferior. o Bionato, né? Lembra um pouco o Bionato, Bionato, o né? SN, né, da OFM, que eles gostam de fazer, e promove um certo avanço quando ele tem classe 2 ou classe 3. Interessante, é um aparelho realmente que eu fiquei fã, viu? Eu tenho utilizado bastante. E É tenho o seu amor, né? tido bastante resultados positivos com ele de maneira bem precoce. Então, você ter uma ideia, é um paciente de um pouco mais de 4 anos, uma mordida muito profunda, onde ele tem aí, você nota que no superior tem até um certo espaço, mas na hora que você chegar para o inferior, pode passar um pouquinho, bem profunda, mas quando você chega no inferior, ó, não tem espaço. No lugar de o incisivo inferior, quando veio, fez com que o incisivo descido, tanto central como lateral, fosse esfoliado. Então, você não tem nenhum espaço aí para o elemento lateral, nesse caso. Então, o espaço de 4 dentes está sendo ocupado por 2, sendo 2 permanentes e 1 descido. Então, um paciente desse, eu não tenho dúvida, ele precisa ter ele precisa ter um estímulo aí para desenvolver, para crescer, para que ele tenha uma oclusão saudável. Porque você estimula o crescimento. Né? Às vezes, Eu gosto de dizer que a gente guia, né? Termina guiando o crescimento para ele. Dele. Então, um caso bastante bem clássico de indicação que eu trouxe aqui para compartilhar com os nossos participantes ouvintes. E aí é um Bionato. Bionato. Você também é outro fã também. Eu também sou fã também, pessoal. Só que também, desse daí eu fiz uma modificação. Estou vendo a modificação já na parte inferior dele, né? Uma modificação que eu bolei peguei aí um escudo labial, né? Esse caso o paciente tinha uma sucção labial e aí a gente bolou esse aparelho de Bionato de Baltres para que a gente tivesse uma boa aceitação. Pacientes que têm aí classe 2, professor Francivaldo, como você me ensinou bem durante o meu curso, né? E o professor Sérgio é bastante indicado para... Tratamento classe 2, para mim, é um aparelho fantástico a utilização do Bionato de Baltres. Quando ele bem indicado, né? Maxilomandíbula, o resultado é excepcional. É um aparelho rápido, né? Rápido. E praticamente completo. Né? Quando o professor Sérgio me mostrou a primeira vez a aplicabilidade do Bionato na época da minha especialização, eu fiquei meio que incrédulo. Por quê? Porque é um aparelho que ele trabalha a resolução tanto dos problemas transversais, né, com a ativação da mola Cofan, você faz uma leve expansão, também um desgaste no acrílico que guia, né, a extrusão dos dentes posteriores, né, o problema vertical com a remoção do acrílico para a correção da curva de espelho do paciente, né, problemas horizontais, né, com a guia anterior mandibular, resolução da classe 2, do overjet e, no caso, o antero-posterior, né, retroinclinando os incisivos. E essa sacada do professor Rodrigo aqui foi excepcional, porque ele pegou né? Ele ainda pegou o escudo de Frankel. Esse aqui é um escudo do aparelho F3, de Frankel. Né? Isso. E aí ele escudo colocou labial. Escudo labial. Ele ainda incorporou aí no aparelho, né? Então, assim, se tornou um aparelho mais completo do que era para ser, é verdade. Pode mudar o nome agora. Todo ortodontista tem um pouquinho de professor Pardal, né? Professor Pardal, né? Tem que criar um Mas pouco. esse aparelho aí, muito bem explicado aí pelo Francivaldo, é um aparelho fantástico. Para mim, tratamento de classe 2, ele bem indicado, é um aparelho muito resolutivo, que você pode ter certeza. É que se for bem indicado, o resultado ele vem rápido. E muitas vezes não tem nem necessidade de montar o aparelho fixo no final. Verdade. O professor Sérgio mostrou 2 casos, cara, ficou eu lembro. Excelente. Eu lembro, eu tenho vários casos aí de uso, né? Que você chega no final do tratamento, o paciente precisa nem usar um aparelho fixo, né?
Verdade. E se usar para poucas correções, Pouca. às vezes alinhamento, Pouco tempo, nivelamento, pouco tempo. Você então, diminui o tempo do Então, tratamento. Bionade Baltas, aparelho fantástico também. Também sou fã também. Meu aparelho aí, classe 2, existe melhor. Aí, ó. É. Esse paciente chegou assim, ó. Olha para você ver como é que estava esse posicionamento dos incisivos centrais, né? Bem vestibularizado, mordendo praticamente ali no palato, ó. Bem... Você pega a panorâmica, você nota aí a vestibularização dos elementos E a superiores, extrusão né? também dos incisivos Pela inferiores, tele? né? Claro, aí na panorâmica dá pra gente ver a extrusão dos incisivos inferiores, né? E na panorâmica aí, Pela tele você pela pensa, tele, né, aí você confirma realmente aí a grande extrusão dos incisivos inferiores, né? A bem inclinação. grande. E aí, ó, o hábito. É importante quando a gente fala hábito. que o mais difícil da ortodontia é o diagnóstico. O planejamento correto, para que você faça um tratamento adequado. Tá aí. Eu me lembro bem que nesse caso eu perguntei para a mãe se o paciente tinha hábito de morder o lábio, né? Ela disse, não, nunca percebi. E aí ele ficou sentado na cadeira assistindo um pouco a TV e quando eu me virei para ele estava assim. Aí o escudo aí, a O necessidade do escudo aí você vê o ângulo lábio mentoniano aí muito acentuado, muito forte aí, né? Exatamente. E aí, o professor Sérgio disse uma vez para mim, será se funciona? Será que funciona? E aí Vamos testar, né? Vamos testar. É um caso de um aparelho funcional, um aparelho que a gente utiliza bastante, principalmente para respiradores bucais, né? Lógico que se ele tiver alguma via respiratória com algum obstáculo, a gente sempre sugere que se faça a remoção desses obstáculos para que a gente faça esse tipo de tratamento com o funcional. É um aparelho bem utilizado, eu gosto de utilizar bastante e também estou tendo bom resultado em pacientes que têm um bruxismo, né? Nesses pacientes que têm um bruxismo mais elevado, infantis, a gente utiliza um aparelho desse mais resistente, né? Termina sendo como se fosse uma espécie de uma plaquinha. Na verdade, você vê aí a utilização, né? A utilizabilidade dos aparelhos ortopédicos, os resultados desses pacientes, a importância desses aparelhos ser usado na fase criança ainda, né? Em fase de crescimento, desenvolvimento da criança, até mesmo do crescimento craniofacial. Por isso a importância do curso de ortopedia que vocês estão lançando aí para agosto, né? A previsão é para agosto, previsão agora para agosto, do né? ano corrente. Aí vai ter aí Dr. Rodrigo, Dr. Francivaldo aí, encabeçando esse curso de ortopedia exclusivo de aparelhos ortopédicos e preventivos, né, Rodrigo? A intenção nossa é essa, trazer realmente a experiência que nós temos da clínica. Clínica, né? Experiência aqui do curso de especialização de ortodontia e de odontopediatria para a prática do dia a dia do consultório do profissional ortodontista ou do profissional odontopediatra que queira realmente intervir de uma maneira precoce. Saber identificar e saber qual o tipo de aparelho indicar. Lógico que então não esse curso não vai ser só direcionado para ortodontista, né? Vai ser para odontopediatra também. Odontopediatra, clínico que queira trabalhar como um todo, conhecer os tipos de aparelho, ortodontistas. Então, essas áreas que queiram trabalhar com aparelho ortopédico, logicamente que a pessoa que trabalha com criança, que tem aptidão ou que trabalha com ortodontia, terá realmente um ganho maior. Mas está aberto para os acadêmicos. É um curso de 2 dias que nós estamos lançando, onde nós vamos abordar desde do diagnóstico inicial, da teleradiografia, da análise, até mesmo o tratamento final do paciente. Exatamente. Vamos apresentar também no curso os aparelhos, né? Como é que funciona a questão das ativações de cada um deles, né? No caso, parte laboratorial, parte toda laboratorial, do curso, né? Exatamente, toda do curso. Então, o aluno ele vai ter contato com tudo isso, né? E vai praticar isso também. Isso é muito importante, porque uma coisa é você vê na teoria, você vê um vídeo, como é que funciona o aparelho, como é que você ativa. Ainda vai ter a mentoria coisa. depois, né? Exatamente, depois tem a mentoria. Tá certo. O intuito, Sérgio, realmente é esse, é a gente poder compartilhar as angústias que nós tivemos, né, e que temos no dia a dia do consultório quando chega algum caso
onde você identifica aquela má oclusão e precisa fazer o tratamento de uma maneira precoce. É um curso que eu tenho certeza que quem for participar vai ter um curso que vai dar uma rentabilidade no consultório, porque é um curso que é para dar uma ampliação da visão, onde você pode realmente trazer um ganho de um instrumento a mais, de um tratamento a mais para o seu dia a dia no seu consultório. A gente ser professor, aí você falou uma coisa, que na verdade o professor, a importância dele é justamente, o ser professor é você trazer a experiência que você teve para o outro. Repassar aquela experiência para ele não sofrer e cometer os erros que foram cometidos por seu professor, né? Exatamente, então, na verdade, facilitar o caminho das pessoas, né? Então, esse aí é o grande objetivo nosso de professor, o grande objetivo nosso de todos os nossos cursos, que a gente tenta trabalhar essa mentalidade dentro dos cursos de especialização da ABCD. Então, aqui, queria agradecer aqui ao Dr. Rodrigo Martins, Dr. Francivaldo, pelo esse excelente bate-papo aqui. Vamos marcar outros aqui, exclusivo de ortodontia, trazer mais casos, debater outros assuntos aqui, fora ortopedia, fora o mini implante. Aí vamos trazer realmente os tratamentos de classe 2, tratamento de classe 3, tratamento de classe 1 também. E as diferenças técnicas e mecanismos, né? A mecanicoterapia desses tratamentos, né? Como também trazer até do básico, né? Fazer um pouco de biomecânica também, nossos pacientes. Queria agradecer muito aí, doutor Francivaldo. Eu agradeço o convite. Pode ter certeza que retornarei. Tá certo. Grande doutor prazer. Francivaldo, o doutor Rodrigo Martins. Não, eu que agradeço a oportunidade. Fui aqui um entusiasta desse podcast. Com certeza. Me o sinto Rodrigo aqui, foi idealizadores aí do podcast. Me sinto aqui contemplado. Acho que é um canal de comunicação muito útil, principalmente para o pessoal que hoje em dia a vida corrida. Às vezes você só tem tempo à noite, às vezes só tem tempo no final de semana. Então, vai lá, clica num podcast desse, dá para acompanhar, se atualizar. Então, fico muito feliz de estar participando. Agradecer mais uma vez aqui o convite e dizer que nós estamos à disposição. Tá, e nos acompanhe aí nas redes sociais. Em breve estaremos lançando o curso aí de ortopedia, de aparelhos ortopédicos do Dr. Rodrigo, Dr. Francivaldo. Você pode nos seguir nas redes sociais da ABCD, como também o podcast está disponível no YouTube e também no Spotify, tanto na versão de vídeo no Spotify, a versão de vídeo, como também só áudio. E aí, como o Dr. Rodrigo falou, se você está sem tempo de ouvir, aproveite aquela viagem, aquele tempo de trânsito que você tem, de deslocamento da sua casa para o trabalho, trabalho-casa. Você pode baixar e ficar ouvindo no seu carro tranquilamente isso aí, tanto áudio, ou então assistir também na sua TV. O nosso podcast também está no Spotify na versão de vídeos. Então é importante você pegar e baixar lá para você. E você vai acompanhar os demais episódios, que daqui para frente nós teremos episódios importantes, bons, legais para você. E foi feito especialmente para você. Obrigado, professores. Até a próxima aí. Valeu. Até a próxima. Valeu.